Agora eu vou ler uma matéria aqui que eu já tinha ouvido algumas coisas nas análises semanais. Nessa é a praça aqui a praça da Guerra do Pacífico, quando o Chile ganhou do Peru e da Bolívia. Como é que pode, né? Futebol, um time ganhar de dois outras seleções, enfim, besteira. Vou tentar entender, porque esse é um tema interessante pra mim. Eu acho que eu já tenho uma opinião, por que o povo vota na... minha opinião é parecida com a do Pepe Escobar. Eu acho que eu concordo com ele. Eu acho que o Pepe Escobar tem razão, que, por exemplo, na França, o povo francês, eles estão perdendo poder de compra, tem muita inflação, tá tudo muito caro. E ainda tá chegando um monte de refugiado ucraniano. E o neoliberalismo, sei lá, não sei quem, a Ursula von der Leyen da Europa, que sei lá, não sei quem que tá dando muito dinheiro para os refugiados. Então isso aí frita a cabeça do povo, né? E o fascismo é isso. Tipo assim, eu talvez vou fazer eu vou cometer uma imprudência comentando isso aqui, mas se não fosse pelo PCO, eu não saberia nada do fascismo. Eu acharia que o fascismo não sei, é ultradireitista, não sei mais. Eu veria as coisas assim em um plano mesmo, só em um plano. Mas a realidade é que o fascismo tem algumas coisas em comum com o comunismo, né? O fascismo e o comunismo eles se rebelam contra o capitalismo, né? Assim, neoliberalismo e fascismo não é a mesma coisa, né? É isso que eu queria explicar. Por exemplo, no filme que eu vi, esse aí, filme Entre Tinieblas, de Almodóvar, tinha um personagem que não aparece no filme, mas era um fascista, mas ele mantinha um claustro de freiras, que as freiras, elas tinham um papel social, elas tinham elas ajudavam as mulheres excluídas, entendeu? Então o fascismo, de certa forma, ele é mais piedoso que o neoliberalismo, entendeu? Ele é mais humano que o neoliberalismo. Enfim, o fascismo, ele tem uma parte humana, sim, por incrível que pareça. A parte da religião, né? A parte cristã, enfim. Política internacional. O que explica o resultado das eleições na Europa? Crescimento da extrema-direita em toda a região é consequência da falência da política do imperialismo. Também é a mesma coisa que o Pepe Escobar falou. Deviam ser amigos, né? O Pepe, o Rui e tal, deviam ser mais amigos. Quer dizer, o PCO devia ser mais amigo do Pepe. O Pepe escreve livro, né? Escreve livro e ganha dinheiro com isso, né? O PCO devia escrever mais livros, sei lá. Se bem que assim, eu não acho que o Pepe Escobar seja o melhor escritor do mundo, né? Só tô jogando um monte de merda, mas é o que eu acho. Não sei, eu acho que os livros do Pepe, não sei se... algum dia eu vou ler, talvez. Mas ele aparece tanto no YouTube que pra mim ele é youtuber, né? Ele não gosta disso, mas pra mim ele é um ótimo youtuber. Às vezes, eu acho que o Pepe Escobar, ele também tem muitas técnicas de retórica, né? Então às vezes é muito mais retórica que conteúdo, né? Até porque não tem nada novo, né? Na geopolítica não tem nenhum evento novo. Vamos olhar aqui. No último domingo 9, chegou ao fim a votação para o Parlamento Europeu. Em praticamente todos os países da União Europeia, viu-se o mesmo fenômeno. O Ronaldo Nazário de Lima, não. Não é esse fenômeno. O fenômeno é um crescimento avassalador da extrema-direita na Europa. Nesse sentido, o pleito foi um verdadeiro desastre para a direita tradicional, ou seja, para o imperialismo e seus representantes. No caso da França, é um dos mais demonstrativos deste crescimento.
o partido de Marine Le Pen, o Reagrupamento Nacional, venceu em quase todos os 96 departamentos, o que seriam os estados no Brasil. Contando a região ultramarina da França, que inclui países como Guiana Francesa e a Polinésia Francesa, de 5 departamentos, os partidários do atual presidente Emmanuel Macron venceram apenas em 4. Realmente, né, uma foto impressionante, né? Todo mundo, a França virou em roxo, a França inteira, reagrupamento nacional, rosa claro, união à esquerda. Não tem nada de rosa claro, é só direita, amarelo, ensemble, vermelho, a França submissa, vermelho. Muito pouco, né? Assim, isso aqui é na Guiana Francesa, ganhou a França em submissa. Interessante, né? No geral, o reagrupamento nacional teve 31,36% dos votos até o fechamento desta edição, mais que o dobro da votação do partido de Macron, que ficou com 14,6% dos votos. Em termos absolutos, o grupo de Le Pen obteve cerca de 7,7 milhões de votos, apenas 1 milhão a menos do que obteve nas eleições presidenciais de 2022. Trata-se de um resultado inédito. A dominação da extrema-direita é tão grande que muitos analistas da imprensa burguesa já começam a afirmar que Le Pen caminha para ser a próxima primeira-ministra francesa. A crise gerada pelo resultado foi tão grande que Emmanuel Macron, presidente do país, foi obrigado a dissolver a Assembleia Nacional, uma espécie de Congresso Nacional, e convocar novas eleições para o final de junho. Uma prova de que a vitória da extrema-direita teve consequências importantes para o regime. A maioria parlamentar de Macron está comprometida, afinal, ele está indo para as eleições legislativas após uma profunda desmoralização diante dos resultados em questão. Ele foi obrigado a convocar um novo pleito, no sentido de que, se não fizesse nada, por já ter perdido a maioria na eleição direta, teria um desgaste cada vez maior. Em uma tentativa de controlar a situação política e, nesse sentido, uma aposta. Afinal, ele tem o poder da máquina pública, algo que usa, né, para garantir a maioria no parlamento. Entretanto, a crise é tão grande que até mesmo isso pode falhar, pois, ao ir para as eleições com uma votação tão significativa no Parlamento Europeu, a extrema-direita francesa cria uma onda a seu favor. Independentemente disso, o fato é que a extrema-direita deve ganhar muitos assentos e deve crescer, algo que, por si só, já coloca o governo Macron em uma situação de total instabilidade maior do que já está. Na Alemanha, a situação é ainda pior se considerarmos que a alternativa para a Alemanha, a AfD, consegue ser ainda mais fascista que o reagrupamento nacional. Lá, a AfD passou de 11 em 2019 para 17 assentos no Parlamento Europeu, ficando em segundo lugar. Enquanto isso, os social-demócratas, SPD, do primeiro-ministro Olaf Scholz, ficaram em terceiro lugar com 14% dos votos, devendo ficar com 14 cadeiras, 2 a menos que em 2019. Para um balanço mais detalhado das votações, confira o artigo abaixo. Por que a extrema-direita cresceu tanto? Os resultados apresentados neste artigo são o suficiente para se fazer a seguinte pergunta: qual a causa deste verdadeiro desastre para o imperialismo? O grande culpado pelo avanço eleitoral da extrema-direita é a própria política dos partidos que representam o setor principal do imperialismo. É a culpa do neoliberalismo, é culpa do apoio à Organização do Trabalho do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, do apoio à Ucrânia, do apoio a Israel. Nesse sentido, o resultado das eleições expressa uma verdadeira liquidação
da política do imperialismo. A rejeição popular a essa política é muito grande. Não é à toa que os resultados mais expressivos vieram da França e da Alemanha, os dois principais países não só da União Europeia, como também da OTAN. O imperialismo simplesmente não consegue manter a sua autoridade sobre as massas, e isso vale para todo o planeta. Na Europa, esse fenômeno se agravou devido à crise econômica que se instaurou na região após as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o combustível russo. Qual deve ser a posição da esquerda? Finalmente, o que a esquerda europeia deve fazer diante deste avanço avassalador da extrema-direita? O resultado das eleições na Áustria indicam o melhor caminho a ser traçado. Lá, a extrema-direita ficou em primeiro lugar, com cerca de 25% dos votos. Mas a dita extrema-esquerda também cresceu consideravelmente, ou seja, não é que há uma adesão ideológica da população à política da extrema-direita. Trata-se de uma rejeição à política do imperialismo e, consequentemente, um aumento da polarização. A extrema-direita cresce mais que a extrema-esquerda, porque a esquerda está completamente acuada. Essa tendência de revolta da população, consequentemente, se agrupa na extrema-direita, que, mesmo por meio de uma política demagógica, consegue se apresentar como uma alternativa à política neoliberal. A esquerda, por outro lado, segue a reboque do imperialismo. Ainda dá tempo para a esquerda romper com essa política e apresentar às massas uma alternativa popular, tanto à política do imperialismo quanto à política da extrema-direita. Para isso, entretanto, necessita de uma mudança muito radical em sua política social, econômica e até mesmo na ligada aos costumes. Caso contrário, a situação se tornará cada vez pior para as organizações populares. Eu sei do que ele se refere com essas questões da... Acho que é o Rui, né? O Rui que escreveu esse artigo. Ele se refere ao wokeísmo, que a esquerda, ele tem esse wokeísmo, esse idealismo de costumes, o idealismo da dignidade performática subjetiva, né? Do direito do gay, do direito da feminista, do negro. É isso que ele se refere, que esses costumes aí estão afugentando o povo, mas é muito difícil, né? É muito difícil porque as garantias sociais reais não existem, porque estão a reboque, como ele fala aqui, estão a reboque do próprio sistema, né? O sistema, ele não tem uma... Assim, o Chile, por exemplo... eu tô ouvindo o programa La Voz de los que Sobran. Aí nesse programa eles falaram que não tem crédito, entendeu? O Chile tem dono, é a oligarquia chilena, chega o governo Boric, não dão crédito, não dá pra fazer nada, entendeu? Ele quer dar, sei lá, dinheiro pro estudante se alimentar, não dá pra dar muito dinheiro não, entendeu? Mas enfim, muito pouca gente se acredita na revolução social, entendeu? E é a única saída, entendeu? Não tem crédito para financiar nada no capitalismo.